dia, irmãos. Pela graça de Deus, nós estamos aqui. Vamos orar? Feche teus olhos, incline a tua fronte. Nosso querido e bondoso Pai Celestial, nós estamos aqui nesta manhã, essa manhã linda, com um belo sol natural que nasceu e está aquecendo a terra que foi esfriada pela longa noite fria. Também no lado espiritual o Senhor tem levantado o sol da justiça e Ele tem aquecido a terra dos nossos corações, que foi entenebrecida, que foi escurecida pelo pecado. Mas um dia aquela doce luz começou a brilhar e então a terra do nosso coração começou a produzir frutos. Muito obrigado, Senhor. Não é nada que nós mereçamos. É a Tua graça e a Tua misericórdia e nós estamos felizes nesta manhã. Tome controle dos nossos corações e dos nossos pensamentos e nós nos rendemos a Ti para uma completa e perfeita adoração nesta manhã. Nos ajude, nós suplicamos e por tudo nós Te agradecemos desde já. No nome do nosso bendito, amado, querido e bondoso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a cada um, Deus abençoe. Aproveitando que estamos em pé, abram as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, e também no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Para mim é um privilégio estar aqui nesta manhã. E não esperava estar aqui, eu estava de serviço. Aí alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar. Mas Deus quis que eu estivesse aqui e aqui estou, pela graça de Deus. Né? Você também está aqui. Amanhã está muito fria, né? Muito frio, muito frio. Tinha geada hoje pela manhã em alguns pontos. Mas nós não vamos deixar ela atingir o nosso coração, né? Vamos aquecê-la com o fogo daquela fornalha, né? Da fogueira. Quem assistiu alguma reunião lá, tem assistido, acompanhado? Eu assisti sexta-noite, ontem uma parte, e na sexta-feira o pastor falou sobre a fogueira, né? Vamos botar um gravetinho cada um de nós nessa fogueira aí para acender ela nessa manhã e deixar esquentar, mandar o frio para bem longe. Está sendo muito bom os dois cultos que foram transmitidos, que eu acompanhei. Tem sido uma bênção ali. E eu também tenho me regozijado, porque se Deus abençoa lá, Ele é o mesmo aqui, em todos os lugares. Ele é onipresente. Então Ele vai nos abençoar nesta manhã também. As crianças grandes é para descer, se tiver alguma aqui em cima é para descer. É só as pequenininhas que não é para descer, as grandes é para descer para a escolinha. Está bem? Então, nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho, não vamos segurar muito tempo, depois você pode voltar para casa e assistir a transmissão. Não está sendo transmitido pelo A Voz do Pastor, está sendo transmitido por outro site que eu nem sei como é que é o nome. Mas nós temos aquele grupo do WhatsApp aqui da igreja, que é Voluntários da Adoração, e alguns irmãos postaram ali. Mas o Abimael me disse que vai colocar na Voz do Pastor o link para acessar onde está sendo transmitido. Está bem? Tessalonicenses 4, versículo 13. É uma escritura bem conhecida e eu creio que nós vamos ser ajudados um pouquinho nesta manhã. Né? Não importa, Deus usa quem Ele quer e da maneira que Ele quer. E para falar a quem Ele quer, Ele trouxe você aqui nessa manhã porque Ele quer que você ouça isso. Tessalonicenses 4, 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois,
isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Agora vamos para o livro de Ruth, é lá logo depois de Juízes, antes de Samuel, no capítulo 1, somente o versículo 1. Ruth, 1, versículo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua esposa e os seus 2 filhos. Amém. Pode assentar. Eu vou basear, irmão, nesta manhã, a minha pequena meditação junto com você, na mensagem pregada pelo irmão Brana, Redentor e Redenção. É a penúltima mensagem que saiu agora, e eu estive estudando um pouco ela, e me veio um pequeno assunto, e eu já falei sobre isso em Ipuaçu, não da maneira que eu irei falar aqui nesta manhã, da maneira que eu senti desejo e inspiração de falar-vos nesta manhã, mas eu já falei sobre este assunto em Ipuaçu, e Deus nos abençoou ali, porque Ele sempre abençoa a sua palavra. Sempre quando nós viemos com o coração aberto, Ele está disposto a nos ajudar, nos abençoar. No parágrafo 81, o irmão Brana, ele começa a relatar o seguinte: redenção, linda história de redenção. Eu creio que pelos próximos minutos vamos ver algo. Uma linda historinha vem à minha mente, um pequeno livro na Bíblia, e que dá as linhas de redenção. É o livro de Ruth. Muitas pessoas simplesmente passam por esse livro, mas é uma das mais belas histórias do Senhor Jesus do Antigo Testamento. É uma das mais belas sombras, tipos. Durante o tempo dos juízes, quando a primeira coisa, tem uma vírgula, houve um tempo em que Israel se afastou de Deus. E quando isto aconteceu, o abastecimento de água foi cortado. E quando as pessoas se afastam de Deus hoje, o suprimento de água é cortado. Todas as bênçãos são cortadas. Note, houve um homem chamado Elimeleque, a sua esposa Noemi, e eles tinham 2 filhos. E eles deixaram a terra para peregrinar em Moabe, porque eles ouviam que havia pão em Moabe. Enquanto eles estavam lá, os 2 filhos cresceram e se casaram com 2 moças. E o nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. E os 2 tipos perfeitos da igreja. Noemi, um tipo perfeito da igreja ortodoxa. Noemi, um tipo da igreja ortodoxa. Orfa, um tipo da igreja gentia morna. E Ruth, um tipo da noiva. Glória a Deus. Que linda colocação. Como Deus colocou toda a sua palavra por inspiração. Você crê nisso? Note então a doença. Elimeleque morreu,
Os 2 moços morreram e as mulheres ficaram sozinhas. Aqui eu quero parar um pouco e eu vou falar nesta manhã, se Deus me ajudar, sobre tempo de orar. Tempo de orar. Quando que é o tempo de orar? Paulo diz: orai em todo lugar, em todo tempo, em todas as circunstâncias, em espírito, vivei em espírito, cantai em espírito, orai em espírito, e não cumprireis as obras da carne. Mas há, se eu puder assim dizer, um tempo em que o povo é chamado para orar. Na vida cotidiana, no dia a dia, nós precisamos orar, sempre. Você está dirigindo o teu carro, você não está olhando as coisas que passam, as belas vitrines, mas você está orando. Deus, esteja comigo. Deus, esteja com minha família. Deus, esteja com minha igreja, esteja com meu pastor. Olha por aquele irmão que está passando por problemas. Eu ouvi que ele está passando por problemas. E nós temos que estar todo o tempo orando uns pelos outros. Mas chega uma hora em que nós somos convocados por Deus para orar. E esta hora, eu creio que nós estamos vivendo exatamente hoje, no tempo em que nós precisamos orar. E é um tempo difícil. Quando as coisas apertam, quando as dificuldades vêm, quando o problema nos cerca, nós precisamos orar. Aqui nós olhamos a história de Elimeleque, o irmão Brana contando, falando sobre ela, e nós lemos apenas o primeiro versículo do capítulo 1 de Ruth. E a Bíblia diz que, se você continuar lendo o livro de Ruth, você vai ver toda esta bela história, que o irmão Brana disse que é um belo tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas já no primeiro versículo, o livro começa descrevendo uma calamidade. Veja, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Agora, o que Elimeleque deveria ter feito? O que Elimeleque deveria ter feito? Houve fome na terra. As pessoas começaram a passar fome. Irmão Branham vem e diz que quando as pessoas, nós nos afastamos de Deus, Deus corta o suprimento de água, corta as bênçãos. Para que Deus corta as bênçãos? Para nós pegar nossa mochilinha, né, botar na ponta da vara e estou indo embora. Não é para isto. Sabe por quê? Para que nós bote o nosso joelho no chão e comece a buscar a sua face. E aí, quando a fome começou a apertar Israel, ela começou a apertar Israel porque Israel tinha se afastado daquele primeiro amor. O irmão Branham diz, usando a Bíblia como base, que aquele israelita, quando ele recebeu a lei de Moisés, ele criava aquele cordeirinho durante aquele ano, com todo amor, com todo carinho. Aquele cordeiro ele se tornava como que um membro daquela família. E aquele pai dizia para aquele filho: filho, este cordeiro, quando ele nasceu, nós observamos que ele não tem manchas, ele não tem nenhuma quebradura, ele não tem nenhum defeito, ele não é doente. Então, este cordeirinho nós vamos separá-lo para nós oferecê-lo em sacrifício a Deus. E aquela família cuidava daquele cordeiro, aquela família alimentava aquele cordeiro, aquela família
trazia aquele cordeiro para dormir junto com os filhos. Por quê? Porque aquele pai queria que aqueles filhos tivessem amor por aquele cordeiro. E quando eles fossem sacrificar aquele cordeiro tinha um significado maior na vida deles. Assim é, irmão, o que nós temos aprendido acerca da mensagem. Nós temos que aprender a amá-la, colocar nos nossos filhos, amar para mim, amar para você. A mensagem, quando ela vem, quando ela sai nova, todo mês nós temos esse privilégio de ter uma mensagem nova, nós não podemos relaxar e dizer, hoje eu estou cansado, estou com preguiça, não consigo ler, eu vou ler o mês que vem. Não, nós não podemos fazer isso. E quando este amor começa a esfriar nos nossos corações, quando a reunião, o culto começa a perder o significado para mim e para ti, então Deus começa a cortar as bênçãos. Mas por que Deus começa a cortar as bênçãos? Para que nós volte ao nosso primeiro amor. E a maneira de nós voltarmos ao primeiro amor começa por uma vida de oração, de confissão, de acerto. Porque, irmão, não tem como eu e você dobrar nossos joelhos diante de Deus para orar e nós chegarmos diante da presença de Deus carregado com um rabo muito grande de coisas erradas. Você não consegue, eu não consigo. Quando eu me ajoelho para orar, eu começo a olhar a minha vida e começo a ver Deus, como disse Davi, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Porque Deus não ouve a oração de uma pessoa em pecado. Tem que primeiro haver um arrependimento, uma confissão. Então, aquele cordeirinho, ele era criado junto com a família, para que a família criasse amor por aquele animal. E quando aquele pai dizia, filhos, chegou o dia em que nós vamos a Siló, né? No tempo dos juízes era Siló, onde estava o tabernáculo. Nós vamos a Siló para sacrificar o nosso cordeiro a Deus, para que Deus perdoe os nossos pecados cometidos. Aqueles filhos começavam a angustiar-se, pai, mas este cordeirinho, nós o amamos tanto, ele é tão importante, olha, ele brinca com a gente, ele dorme com a gente, quem sabe aquelas crianças saíam correndo, aquele cordeirinho ia atrás, levantava, deitava, rolava. Filhos, nós prometemos que nós sacrificaríamos este cordeiro para Deus e nós vamos levá-lo. Não foi assim o princípio da minha fé e da tua fé, irmão? Nós não vínhamos à igreja com amor em nossos corações, com sentimento, com desejo. Nós estávamos na presença de Deus, nós levantávamos pelas madrugadas para orar. Quantas vezes íamos à chácara do pastor de bicicleta? Nós íamos, alguns jovens daqui, íamos de bicicleta, orávamos, ficávamos lá a noite inteira, orávamos, não orávamos a noite inteira, nós dormíamos também, mas nós ficávamos lá na presença de Deus, um orava pelo outro. Quantas vezes, pela manhã, no domingo da manhã, antes de vir na escola dominical, íamos para a praça, entregar folheto, convidar as pessoas para o culto. Mas por que deixar esfriar o primeiro amor? E aí, quando aquele israelita levava aquele cordeirinho, ele sacrificava para Deus, aquilo doía no coração dele. Mas com o passar dos dias, aquele israelita, ele começou a levar, filhos, já faz 10 anos que nós vamos levar, não precisamos mais, assim, trazer o cordeirinho para dentro de casa, vamos deixar ele com a mãe dele, vamos cuidar, vamos ver se ele não tem quebradura, não é defeituoso, não tem doença, mas vamos levar aquele cordeirinho lá. Está tudo bem. O pai está muito ocupado, o pai não tem mais tempo de... Deus abençoou tanto a nossa fazenda. Olha, nós temos tantos milhares de cordeiros, tantos milhares de bois, de vaca, de camelo, de jumento. Olha como Deus tem nos abençoado. Então, eu não tenho mais tempo agora de estar cuidando tanto do cordeiro. Vamos pegar qualquer um do rebanho, vamos levar. É cordeiro. Não deixe de ser um cordeiro. Ele não é defeituoso, ele não é doente. E assim Israel começou a deixar de fazer as coisas com sentimento.
E quando eles começaram a deixar de fazer as coisas com sentimento, Deus começou a cortar os suprimentos de água deles. As ovelhas começaram a nascer mortas, os cordeirinhos começaram a nascer mortos, começaram a nascer cordeiros defeituosos, os jumentos começaram a morrer de doença, até o ponto em que a chuva parou de cair, parou de haver pastos, aqueles pastos verdejantes, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Aqueles pastos verdejantes da terra da promessa começaram a murchar, começou a aparecer as pontinhas, vamos dizer, daquela aveia bonita que eles semeavam, e a chuva vinha, ela começou a murchar, começou a morrer e ela não produzia mais. Mas por que isto aconteceu? Porque aquele israelita, ele começou a fazer as coisas para Deus sem sentimento, sem o coração, sem a alma. E aí, agora vamos a Elimeleque. A seca veio, começaram a passar fome. O que aquele Elimeleque e o povo de Israel deveria ter feito? Pegado a mochilinha, botado nas costas e estou indo embora. Não, irmão, eles não podiam sair da terra da promessa. Quando o israelita saía da terra da promessa e ia para outro país morar, ele se tornava um apóstata. Ele deveria permanecer na terra da promessa, porque foi ali aonde Deus o colocou. Deus o trouxe para aquela terra da promessa e era o lugar aonde ele deveria ficar. Irmão, Deus nos trouxe para uma terra da promessa, que é esta mensagem. Irmão, eu creio nesta mensagem. Porque esta mensagem não foi um Branham que pensou assim, agora sim, eu vou começar a pregar uma mensagem, e esta mensagem vai ser aquela que vai restaurar a vinda de Jesus, eu sou um grande homem, um grande intelectual, eu sou isso, eu sou aquilo. O Branham nunca fez isto. Mas foi Deus quem levantou o seu homem. Foi Deus que o capacitou. Foi Deus que disse aquele dia lá no Rio Ohio, enquanto ele batizava aquelas pessoas, quando aquela coluna de fogo veio sobre ele, quando ele estava batizando a 17ª pessoa, creio que é a 16ª ou 17ª, aquela coluna de fogo parou sobre ele, e daquela coluna de fogo saiu uma voz que disse: assim como João Batista foi enviado com uma mensagem para precursar a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então eu e você não fomos chamados para simplesmente mais uma igreja, mais um sistema, mais uma denominação. Nós fomos chamados para uma mensagem que nos prepara para a segunda vinda. E quando nós a recebemos com empolgação. Olha para os antigos, eu já sou da 3ª geração, creio que sim. Eu lembro-me quando meus pais, lembro-me não, eu ouço eles contar, porque eu era muito criança, então eu não tenho lembrança. Mas quando eles se batizaram, a pressão que aquela comunidade fez contra eles, porque eles se tornaram crentes. Aquilo sim era pressão. Hoje nós vemos os hinos de hoje. Oh Deus, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. Cansado do que você está cansado? Está cansado de barriga cheia? Irmão, Deus nos tem abençoado com tudo. Quem teve que vir aqui na igreja hoje sem tomar café porque você não tinha o que comer? Se alguém não tomou café porque não quis. Quem teve que dormir ontem sem tomar banho porque não tinha água? Quem que dormiu no frio ontem à noite porque não tinha coberta? Quem que dormiu no chão porque não tinha um colchão? E as pessoas cantam: ai meu Deus, eu estou morrendo, eu não aguento mais, eu estou acabado, me ajuda. Acabado de que jeito, irmão? Nós estamos igualzinho Israel, com a barriga cheia, e nós não estamos mais tendo tempo para uma coisa que é importante: oração, dedicação a Deus. Porque Deus nos abençoou tanto, nós temos carros bons, né? Temos chácaras,
temos condição de botar gasolina naquele carro e ir para onde nós quiser. E nós estamos nos afastando da coisa principal. Por isso, irmão, que está vindo um aperto político, econômico e religioso sobre o mundo para fazer nós despertar mais uma vez. Por isso que nós vemos a política nacional nossa hoje colocando o nome de um homem preso à disposição. Porque Deus vai nos apertar. Nós estamos muito folgados. Nós estamos vivendo muito bem, a ponto que nós começamos a brigar uns com os outros. Se não for eu que pregar hoje, não vou na igreja. Se não for eu que for cantar hoje, não vou na igreja. Se eu não for tocar, então, não vou. Se não for eu que vou tocar, Deus não vai abençoar. Se eu não for eu que vou cantar, Deus não vai abençoar. Nós começamos a brigar uns com os outros porque nós somos muito abençoados. Deixa a escassez vir um pouquinho, irmão, ela apertar um pouquinho. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos nos abraçar uns aos outros, vamos chorar juntos. Vamos nos enlamear, vamos nos sujar juntos, ajoelhados no chão, orando uns pelos outros, pedindo misericórdia para Deus. Veja bem, Deus chamou a Abraão e ele disse: Abraão, através de você e de Sara, eu levantarei uma semente e vos darei uma terra que mana leite e mel. Mas Abraão, isso vai decorrer 400 anos. 400 anos. E a tua descendência será levada a um país estrangeiro, que não é a terra deles. E eles vão permanecer lá por 400 anos. E eu os tirarei de lá com mão forte. Eu os tirarei de lá com mão forte. Se você olhar, é exatamente um paralelo com nós. Deus enviou uma mensagem de poder, de vida. Mas nós estamos vivendo em um país estrangeiro que não é a nossa terra. E aí foi lá, vocês não vou contar toda a história, vocês são leitores bíblicos, vocês sabem. Desceu Jacó com 74 ou 76 almas, não recordo o número certo, para viver na terra do Egito. Jacó com toda a sua família, e passaram-se quase 400 anos. Um pouco antes de chegar ao tempo de Israel ser tirado da terra do Egito, você vê, deixa eu voltar só um pouquinho. Quando José estava lá, era um homem abençoado naquela terra, era o vice-governador da terra do Egito. Veja como Deus abençoou. Não é o que nós somos hoje. Nós estamos aqui na terra, nós temos policiais, nós temos delegados, nós temos médicos, nós temos dentistas, nós temos enfermeiras, nós temos arquitetos, nós temos engenheiros. Quanta gente importante, né? Quando nós começamos, o que nós era? Catador de papelão, pedreiro. Não que isso não seja uma boa profissão, né? Eu acho que aquilo que nós ganhamos o pão, de onde nós tiramos o nosso pão, é uma profissão digna. Mas nós estamos crescendo intelectualmente muito, muito, muito. Deus nos abençoou. Nós estamos quase sendo governador, como era José do Egito. E aí, quando o povo de José veio, José disse: Faraó, está vindo minha família aí, e eles são criadores de gado, né? Não de ovelhas, de gado. Dá para eles a terra de Gozem. Gozem, terra de Gozem, terra de gozar, terra de paz. Por quê? Porque lá é uma terra boa, lá o que planta produz. Lá é uma terra boa. E foi exatamente onde Faraó colocou Israel. Irmão, Deus nos tem trazido nesse mundo. Nós estamos no Egito, nesse mundo que é o Egito, mas Deus nos tem colocado em lugares especiais. Nós não precisamos passar fome. O que nós plantamos, produz. Chega no final do mês, você recebe o teu salário. Lá estava Israel morando na melhor terra que tinha no Egito. E eu e você também. Você não bebe, você não briga com a tua família porque está bêbado, você não fuma, você não gasta o dinheiro com cigarro, você não usa drogas, você não destrói a tua vida, a tua saúde,
teu emprego, você está vivendo no melhor desse mundo. Eles acham que é o melhor, mas você e eu estamos vivendo no melhor desse mundo. E aí, irmão, quando Israel estava lá naquele melhor do mundo, gozando, oh, que coisa boa, o faraó disse, esse povo começou a crescer demais, as suas mulheres são muito férteis, e eles estão começando a dominar, nós vamos ter que dar um jeito de segurar esse povo. Olha o paralelo lá, e aqui hoje, irmão. Você acha que o diabo está feliz em ver que você tem uma faculdade, que você é um professor, que você vai lá na escola e você ensina as crianças a serem honestas, corretas? Ele não está contente. Você acha que o diabo está contente com você, que sendo você um arquiteto, um engenheiro, e você faz as coisas corretas, você é um empresário, tem a tua empresa e você faz correto as coisas, você não trapassa, você não engana, você não paga propina, você não recebe propina, funcionário público, você não recebe propina, você não aceita coisa errada, você acha que o diabo está contente com você? Não, senhor, ele não está. E então, o faraó disse para os seus conselheiros, nós temos que apertar esse povinho aí, porque senão daqui a pouco eles dominam nós. E aí nós vamos ter que obedecer às regras dele. Por isso que você vê, irmão, a coisa no mundo apodrecendo do jeito que está, e não é só o Brasil. Olha para o mundo todo, está tudo podre, está tudo caindo aos pedaços, e aqueles que procuram colocar as coisas nos eixos, eles estão expelidos, mortos, somem, desaparecem, cai o avião. Irmão, isso é o poder do diabo através das pessoas. Para fazer o quê? Para pressionar a mim e a você a nos tornarmos iguais a eles. Porém, não, Senhor, nós não nos tornaremos iguais a eles. Nós não nos tornaremos, pela graça de Deus, nós nos manteremos vivendo a sua palavra. Esse é o meu propósito, irmão. É o meu propósito. E tem que ser o teu. Não importa, como disse o Salmo 91, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o meu escudo, a minha fortaleza, a minha proteção. Aleluias. E aí, deixa eu voltar aqui, senão eu não vou terminar nunca. Eu quero chegar num ponto, irmão. Eu quero que você veja orar. Nós estamos no tempo de orar, nós precisamos orar. E aí Israel estava no melhor, vivendo numa boa, e o faraó disse, vamos apertar esse povinho, vamos dar uma apertadinha neles aí, vamos ver o que vai acontecer. Começou a matar as crianças. Primeiro ele disse para aquelas parteiras, quando nascer a criança de um hebreu, vocês matem elas. Mas as parteiras ficaram com dó. Ele escravizou Israel, começou a colocá-los na pressão. Ah, vocês estão muito bem, né? Vocês são engenheiros, arquitetos, eu vou pressionar um pouquinho, vou escravizar, ver se vocês realmente mantêm a vossa fé. Vou dar uma apertadinha em você, vou tirar teu diploma. Ele vai tirar teu diploma um dia. Quero ver o que nós vamos fazer, se nós vamos manter a nossa posição ou não. Se você vai. Se hoje, muitas vezes, com uma pequena pressãozinha, nós saímos da nossa terra da promessa, nós copiamos Elimeleque, se nós chegarmos lá na frente, o que será de mim e de você? Se só deu uma fomezinha lá na terra de Israel, começou a apertar um pouquinho a fome, Elimeleque disse, eu vou por aqui, ó. Saiu fora. Estou indo embora. Não, essa mensagem não dá mais. Está muito apertada. Que muito apertada é a mesma mensagem que se pregava há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, é a mesma. Por que está muito apertada? É você que está muito frouxo? É eu que estou muito frouxo? É a mesma mensagem? Por que hoje você tem que viver uma vida errada, imunda, se a mesma mensagem de 10, 20 anos atrás nós vivíamos a vida certa? É o faraó que está te apertando um pouquinho, irmão. Mas sabe o que foi que aquele povo, quando o faraó os escravizou e começou a maltratá-los e colocá-los na servidão, sabe o que foi que eles fizeram? Eles não tinham como escapar, irmão. Eles não tinham. Quem sabe algum que o outro conseguia fugir e ir embora.
Mas eu quero falar um pouquinho sobre Amrão, agora chegando aqui em Amrão. Quem é Amrão, pai de Moisés? Eu estava orando hoje de manhã, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda. E me veio isso ao coração. Quando Amrão chegava em casa à tarde, cansado do trabalho, o faraó dava para ele apenas uma pequena ração para ele sobreviver durante o dia, para construir as suas cidades. Quem sabe Joquebede pedia, como foi o dia? Está muito cansado? E ele dizia, sim, eu estou cansado, mas olha, eu quero te contar uma coisa, nós estamos construindo uma cidade, coisa mais linda. É sofrido o trabalho, é verdade, mas é uma cidade, coisa mais linda. Aquela cidade, eu quero que você veja os palácios que nós estamos construindo. Porque, irmão, e eu penso que Amrão não chegava com as costas todas chicoteadas, porque um cristão, se ele vai para o trabalho, ele trabalha direito. Não é isso que Paulo diz? Não fraudeis aos vossos senhores. E Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam irreconciliáveis, reprovados, seriam inventores de males e seriam infiéis nos contratos. Quando você assume um compromisso de trabalhar com um certo patrão, você tem que trabalhar. É a tua função você assumir um compromisso. Não precisa aquele patrão estar lá, zap, tu está lá com o teu celular trabalhando e daqui a pouco, o patrão chegou e tu tem que dar uma disfarçadinha. Não, um cristão ele vai não para dar prejuízo para o patrão, ele vai para ajudar, porque ele sabe que sai dali o sustento para a família dele. Eu penso que Amrão não precisava o chicote estar no lombo dele. Vamos, Amrão, você está aí de novo sem fazer nada, está no zap de novo, Amrão. Vamos, Amrão. Não, ele trabalhava, ele se esforçava, ele fazia o melhor, embora sendo um escravo sem esperança. Eu e você nesse mundo, irmão, nós não temos esperança no mundo. Nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós labutamos. Não precisa ninguém estar nos cutucando com a vara, que nem cutuca o boi, chicoteando o boi. Vamos, gritando atrás dele, vamos. Nós trabalhamos. E se nós trabalhamos para o mundo, por que não podemos trabalhar para Deus voluntariamente? Então Amrão chegava e dizia, nós estamos construindo uma cidade muito linda, Joquebede. Eu quero que você, se você tiver a oportunidade um dia, vá até lá. Quem sabe Joquebede olhava e dizia para ele, Amrão, será que nós vamos morar lá? Não, Joquebede, nós não vamos morar lá, porque a nossa terra não é esta terra. Irmão, nós podemos ter bons carros, boas casas, boas camas, bons colchões. Nós podemos estar construindo um mundo muito bonito, mas a nossa terra não é esta terra. Nós temos uma terra prometida. Amrão, o que nós vamos fazer? Nós temos uma promessa. Deus disse para Abraão assim, dentro de 400 anos eu vos tirarei com mão forte do Egito. Nós estamos chegando a quase 400 anos, o que vamos fazer? Vamos ficar morando nessas boas cidades que estamos construindo? Não, nós não vamos ficar morando aqui. Nós vamos ir para a terra que mana leite e mel, que Deus nos prometeu. Mas como, Amrão, nós somos escravos? Então vamos ter que sair daqui e fugir. Vamos arrumar nossas malinhas e vamos embora. Não é assim que Deus disse. Ele disse que com mão forte Ele nos tiraria. O que vamos fazer, Amrão? E aí vem o Mormon numa mensagem, ele diz, todos os dias Amrão chegava em casa cansado do trabalho do dia, das dificuldades do dia, e ele dizia, Joquebede, arruma alguma coisa para mim comer, que eu vou comer e eu vou ao monte buscar a presença de Deus. Não era porque a pressão do mundo, ou quem sabe o chicote estava no lombo, o chicote dos exatores estava no lombo daqueles israelitas, que eles agora iriam se acabrunhar e ficar pronto, estamos sem esperança, vamos nos matar, vamos nos suicidar todos, vamos acabar. Não, eles tinham uma esperança. Irmão, se o chicote do mundo começar a nos pegar, se a pressão mundana começar a nos pegar, nós temos que fazer uma coisa, orar. Tempo de orar, tempo de buscar a face de Deus, tempo de se dobrar diante de Deus, tempo de se levantar pela madrugada e dizer, Senhor, o mundo não nos cabe mais, nós não cabemos mais aqui, não tem mais lugar, a pressão mundana do pecado, das coisas erradas está sendo grande. Deus, leva-nos desse mundo, ajuda-nos, Senhor, venha nos buscar. É este o tempo em que nós estamos vivendo.
Parece que não é? É. Jesus disse em São Mateus 24, acontecerá certas coisas. E quando estas coisas acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando chegou próximo àqueles 400 anos, aquele povo de Israel escravizado no Egito, eles começaram a orar: Deus, Deus, responda-nos, Jeová, socorre-nos, tira-nos dessa terra, nós não queremos mais ficar aqui, leva-nos daqui, nós queremos ir para a nossa terra, a terra da promessa. E eu vejo, irmão, que eu e você, nós estamos vivendo nesse tempo, mas nós estamos vivendo muito acomodados. Ou será que sou só eu? Quarta-feira eu disse, pela madrugada eu quero levantar, orar, e Deus me acorda de madrugada, como disse Davi, meus rins me acordam, e eu viro para o lado, ai, que canseira, não aguento, dorme de novo. Irmão, eu lembro-me de um irmão que não está aqui hoje de manhã, mas ele orou um dia: Deus, me acorde de madrugada que eu quero levantar a orar. E de madrugada Deus acordou ele. E ele despertou e ele, estou muito cansado, não aguento levantar. Virou para o lado para dormir. Deus pegou uma jaqueta que estava em cima do guarda-roupa dele e jogou em cima dele. Opa, que daí ele levantou e foi orar. Será que Deus vai ter que fazer assim comigo e contigo também, para fazer nós levantarmos pelas madrugadas? Nós estamos num tempo de oração, irmão. Você já viu tanta coisa, tanto pecado, tantas coisas erradas acontecendo no meio do povo que se chama mensagem como hoje? E o que nós temos que fazer? Começar a falar mal desse, falar mal daquele, ficar contra esse, contra aquele? Não, irmão. O que nós temos que fazer é orar. Quando aquele israelita via aquele outro companheiro dele sendo chicoteado, o que ele fazia? Também você não serve para nada mesmo, não presta, olha só o que você está fazendo. Deus tenha misericórdia, Deus tira-nos daqui. Ele ia para o monte orar, Deus tira-nos daqui. E eu lembro que no princípio da nossa conversão nós orávamos. Na segunda-feira, na oração na igreja aqui, havia muitas pessoas. Eu tenho ouvindo algumas, e algumas não tenho ouvido também. Algumas porque trabalham, algumas por relaxado. Mas poucas pessoas. E aí sabe o que acontece? Começa a entrar raízes de amarguras em nossos corações. E começa pelos mais velhos. Sabe por quê, irmão? Eu estava com os meus pensamentos, e às vezes a gente pensa certas coisas, e eu quero falar para você, desculpe-me, eu sou novo, mas já estou chegando nos meus 40 anos. Esse ano eu estou fazendo 40 anos. Mas sabe qual que é o leão que tem mais cicatriz? Mais machucadura? É o leãozinho novinho ou é o leão velho? Sabe qual que é o leão que acertou mais? E qual que é o leão que errou mais durante a sua vida? O leãozinho novo ou o leãozinho velho? Hoje as mulheres velhas, velhas, idosas, sabe o que elas estão fazendo para esconder os seus erros? Elas estão rebocando a cara que nem se reboca uma parede. Você não precisa rebocar-se para esconder-se. Sabe onde há um recurso poderosíssimo para renovar as tuas forças? Ao pé da cruz, em oração, em clamor. Deus, perdoe-me. Deus, perdoe-me. E quanto mais velho nós ficamos, mais nós erramos. Que coisa, irmão. Não é que você se torne incrédulo, mas você está acumulando durante a sua vida. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Se eu pudesse voltar no meu tempo de criança e começar a viver de novo, eu não faria muitas coisas que eu fiz. Porque hoje me dói na alma tanta coisa que eu fiz que eu não deveria ter feito. E eu choro quase todos os dias, ou eu oro, eu peço, Deus, eu sei que Ele me perdoou no Calvário, mas eu não gostaria de ter causado tanta dor. Aquele que me amou tanto. Eu gostaria de poder chegar diante dele e dizer, Senhor, aqui estou. Eu procurei viver o melhor para Ti, vivi o melhor. Não fui um incrédulo, um ignorante, briguento.
não cometi certos atos. Eu sei que eu precisaria da sua graça de qualquer forma, porque nós nascemos no mundo em pecado e viemos ao mundo falando mentiras. Eu sei que eu precisaria, mas eu não gostaria de ter feito certas coisas. Então aquele Anrão e a Joquebede arrumavam aquela comida e Anrão subia ao monte para clamar a Deus. E Morbrana diz, a Joquebede dizia, Anrão, você é velho, você está cansado. Veja, não é novo, você é velho. Você é velho, Anrão, está cansado. Você trabalhou o dia inteiro, puxou tijolo, construiu cidade. Deita aí, deixa eu fazer uma massagem para você relaxar um pouco e deixa que os jovens vão orar. Deixa os jovens ir orar. E a irmã Bruna diz, e Anrão dizia a Joquebede, muito eu gostaria de deitar e ter uma massagem relaxadora, mas e se os jovens não orarem? Quem vai orar? Irmão, eu e você não temos que esperar, eu não tenho que esperar pelo irmão para orar por mim, para orar pela irmã. É eu, é você, é nós. É nós que temos que assumir esse compromisso, eu e você assumirmos esse compromisso. Deus, eu vou me colocar na brecha, eu vou me pôr para orar, nem que eu morra, nem que como o irmão Brana, lembram? O irmão Brana, logo que ele se converteu, ele ia orar e de tão cansado que ele trabalhava durante o dia, pregava à noite, chegava em casa lá pelas 11, meia-noite, lia a Bíblia, comia alguma coisa, a mãe dele arrumava a cama, o sofá-cama para ele dormir, e ele se ajoelhava ao lado da cama para orar, orava um pouco e adormecia e não via. Quando ele acordava, ele estava debruçado, ajoelhado sobre o sofá, orando. Irmão, se você quer ter vitória, se você quer ver eu vencer, se você quer ver o teu irmão que tem problema vencer, coloca o teu joelho no chão. Compreenda, por favor, o que eu estou tentando te dizer. Coloca o teu joelho no chão por mim. Eu preciso da tua amizade, do teu companheirismo, da tua oração. Se eu estou todo enlameado, tudo sujo, se eu fiz algo que te ofendeu, que você não gostou, não me chute, não me jogue, me abrace. E dobra o teu joelho comigo e ora por mim. Me ajuda. Que Deus possa pôr este amor no meu coração para mim não chutar aquele que está cansado, lutando, se esforçando. Que Deus possa pôr esse amor no teu coração. Porque a nossa terra, irmão, não é esta terra, nós temos uma terra da promessa. E eu não entrarei lá sozinho, você não entrará lá sozinho. A Bíblia diz que os mortos, aqueles que dormiram em Cristo, estão esperando pela nossa perfeição. Eles não podem ser ressuscitados, eles não podem ser aperfeiçoados sem eu e sem você. É claro que as minhas faltas, que os meus erros te causam aborrecimento. É lógico que os erros do meu irmão me causam aborrecimento. Que ele poderia ter se esforçado e não ter feito o que fez. Mas nós não podemos chutá-lo. E como que nós vamos fazer para amá-lo? Como que eu vou fazer para amá-lo? Como eu vou fazer? Nós precisamos daquele mesmo amor que está lá em São João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
a ponto de que deu o seu Filho único, unigênito, sem igual, sem comparação, não tem outro, para morrer, para salvar um enlameado pecador, perdido, perverso, iníquo. Ou ele não sabia o que a lei dizia para ele? Sim, que ele sabia, mas com o passar do tempo ele começou a ficar relaxado. Ele passou a ficar, não fazer as coisas como deveria fazer, mas ele era israelita. Ele não podia ser chutado para fora, ele era israelita. Mas como suportar, como ajudar? Por isso que aquele fariseu, ele apontava para aquele pobre pecador e dizia: você está nessa condição porque você pecou. E o pastor falou ontem à noite, quando os discípulos disseram: Senhor, esse cego aí, ele está nessa condição porque o pai dele pecou, porque ele pecou, por que ele está assim, Senhor? Jesus disse: não foi nem porque o pai pecou, nem porque ele pecou, mas para que a glória de Deus se manifestasse. Ele era israelita, mas o fariseu o que fazia? Eu jejuo 3 vezes por semana, dou os dízimos de tudo, sou uma boa pessoa. E a Bíblia diz, Jesus disse, ele não reconhecia que ele era um túmulo caiado, bem bonitinho por fora, mas lá dentro estava cheio de amargura, raiz de sentimento, raízes que estavam em fel, que estava amargando a sua alma. Irmão, eu estou dizendo o que eu estou sentindo em meu coração, eu estou abrindo meu coração para você nesta manhã. Eu não era para mim estar aqui, eu vou dizer para você, eu corri daqui. Eu estava de serviço hoje de manhã, eu disse, pastor Daniel, não posso, eu estou de serviço. E ele insistiu, vai, dá um jeito. Eu disse, eu vou ver se consigo trocar então a escala, porque eu não queria estar aqui. E eu fui atrás, porque a nossa escala está complicada, não deixam nós trocar. E eu fui atrás, e Deus abriu uma porta e eu consegui trocar a minha escala. Então aceita isso que eu estou te dizendo como um conselho, não como uma pregação, como um conselho de um irmão. Que eu quero ver o teu bem, eu quero ver o meu bem. O que nós temos que fazer então? Nos abraçar, não importa se você está mais limpo ou mais sujo, não importa se eu esteja mais sujo, me abrace e me ajude, vamos caminhar adiante. Porque, irmão, Jessé, só tem um lugar que há esperança de salvação. Só em um lugar, só na terra da promessa. Aonde você vai? Aonde você vai encontrar? Se você sair da presença de Deus por causa dos meus problemas, das minhas dificuldades, aonde você vai encontrar graça, salvação, misericórdia? Aonde? Vou viver sozinho. Nós não somos chamados para viver sozinho, embora Deus trate com nós individualmente, mas nós somos chamados para ser um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. E aí como nós vamos fazer para expurgar a coisa errada que está dentro de mim e dentro de nós, como um grupo? Nós vamos pegar a metralhadora e vamos dizer assim, aquilo lá está errado, então vamos matar aquilo lá. Lembram-se da parábola de Jesus, quando aquele homem saiu durante a noite de branco, semeando a sua terra, e ele semeou uma boa semente. E quando chegou a noite, aquele semeador, ele foi na curvatura da terra e sumiu. Quando a noite começou a chegar aqui, um homem de preto começou a sair e a semear também, entre as mesmas sementes. E aí, quando nasceu, os trabalhadores disseram, Senhor, mas não era boa semente que o Senhor semeou? Como é que está agora cheio de joio lá no meio? E aí o Senhor daquela terra disse, por certo, foi um inimigo que fez isso. Aí os trabalhadores disseram, Senhor, deixa nós ir lá, tu quer que nós vá lá e arranque esse joio, cada um deles? Ele disse, não faça isso, porque ao arrancar o joio, você vai mexer com a raiz do trigo e você vai arrancar trigo junto. Deixa eles crescer juntos. Nós não sabemos, irmão, quem é joio e quem não é joio. Vamos nos abraçar e vamos orar e vamos clamar a Deus. Deus envia um espírito de santificação. E Deus enviando o seu espírito de santificação, automaticamente aqueles que não são vão saindo por si só. Não vai ser preciso você pegar ele, tirar daqui e botar lá. Deus vai limpar o seu povo, Deus cuida da sua eira. A Bíblia diz que ele tem a pá na sua mão. João Batista disse, ele tem a pá na sua mão e ele limpará a sua eira. Deixe-me terminar, só mais uns minutinhos, por favor. Então,
aquele anrão, ele, ao entardecer, ele, quem sabe, comia alguma pouca coisa, ele era escravo, ele não tinha muito o que comer. E ele ia orar, buscar a presença de Deus. Por que ele ia orar, buscar a presença de Deus? Porque ele reconheceu que aquele tempo em que ele estava vivendo era o tempo em que Deus iria libertar Israel, tirar Israel da terra do Egito. Então, o que foi que ele começou a fazer? Ele não correu para os políticos e começou a dizer, olha, vamos fazer uma aliança aí, ó. Deus disse que nós vamos sair daqui, então vamos... Não, sabe o que foi que ele fez? A oração foi o que tomou à frente daquela batalha. E o Mombrana diz, nessa mesma mensagem, falando sobre Joquebede, sobre Anrão, ele disse, Deus usa aqueles que oram. Eu pensei que Deus usava aqueles que liam, aqueles que tinham bastante conhecimento. Eu pensei que Deus usava... O Mombrana diz, Deus usa aqueles que oram. E como você quer que Deus use você e como eu quero que Deus use eu, se nós nem orar não oramos? Como você quer sair desse mundo, ser transformado? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Nós sabemos o que são essas coisas. E nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e então subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Como nós vamos ser transformados? Nós precisamos ter comunhão com o transformador. E aí, Anrão e Joquebede e todo aquele povo, a Bíblia diz que todo Israel começou a clamar a Deus. Clamar a Deus. Deus, liberta-nos, envia-nos o libertador, socorre-nos, vem nos ajudar, Deus. Não sabemos por quantos anos eles ficaram clamando, mas eles reconheceram que o tempo em que eles estavam vivendo era o tempo em que Deus iria tirá-los daquela terra da escravidão e levá-los para a terra da promessa. Irmão, eles reconheceram, e por eles reconhecer o tempo em que eles estavam vivendo, eles reconheceram que era tempo de orar. E nós estamos hoje também no mesmo tipo de tempo. Quais dos sinais que não se cumpriram? A iniquidade tem se multiplicado. Estamos num tempo igual a Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que no tempo de Sodoma e Gomorra eles compravam, vendiam, edificavam. Isso está em São Lucas, creio que capítulo 16, ou capítulo 17, por ali. Compravam, vendiam, edificavam, plantavam. E a Bíblia diz que eles mexiam com betume. O que é betume? Betume é petróleo. Houve um tempo na face da terra em que se comprou tanto, se vendeu tanto, se edificou tanto, se trabalhou tanto como hoje? Só isso? Não. Em São Lucas também a Bíblia diz, quando o mar começar a levantar-se contra a terra, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Nós não estamos vendo isso acontecer? Outra coisa, Jesus disse, Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios haja cumprido. Jerusalém será pisada pelos gentios até o tempo dos gentios se cumprir. E o que você está vendo com o senhor Donald Trump? O que você está vendo? Você não está vendo que ele está empurrando o mundo para os gentios, tentando empurrar os gentios para fora de Jerusalém? O que isso significa para mim e para você, irmão? O tempo da sua vinda está à mão. E aí o que nós estamos vendo na questão política que eu falei antes, econômica, o mundo entrando em uma recessão, em um problema financeiro. Por que isso, irmão? Porque Deus quer tirar, nós trabalhamos demais. Nós estamos cansados, nós não conseguimos mais dobrar o nosso joelho para orar. Deixa Deus tirar aquela coisa que faz você ficar o dia inteiro envolvido. Chega de noite, você continua envolvido. Chega até de madrugada, você está envolvido de trabalho. Quero ganhar mais dinheiro, comprar um carro novo, quero fazer isso, uma casa nova. Deus vai tirar isso de você, sabe por quê? Para que você dobre os teus joelhos para buscar a sua face.
Irmão, é tempo de orar. É tempo de nós dobrar os joelhos e buscar a sua face. Porque a nossa redenção está pertíssima. Não é tempo de nós fazer como Elimeleque, colocar a mochilinha na ponta da vara e dizer: estou indo embora, tchau para vocês. Não aguento mais. Não é tempo de fazer isso. Não era tempo de Elimeleque sair da terra da promessa. Era tempo dele dobrar os seus joelhos junto com a sua família, dobrar os seus joelhos junto com os seus filhos, junto com o seu irmão que mora perto, reunirem-se para buscar a face de Deus e dizer: Deus, envia a chuva, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa, Senhor. Não era tempo dele vazar fora. Lembram-se quando Daniel estava na terra da Babilônia? E quando ele leu pelos livros, diz a Bíblia, ele reconheceu que era tempo de Deus tirar Israel da terra da escravidão e levá-los de volta para a terra da promessa. Pela leitura das Escrituras, ele reconheceu. Sabe o que foi que ele fez? Ele não correu no rei. Rei, o senhor sabe que eu sou um grande homem, eu sou um profeta. Eu já estou velhinho, rei. E servi ao rei da Babilônia todos esses tempos. Estou aqui servindo, já estou servindo, servi a Nabucodonosor, servi ao seu filho, agora estou diante de você, ó grande Dário. Estou te servindo, já passou os reinos e eu continuo aqui. Você está vendo como eu sou um grande homem? Mas sabe, eu tenho um livro aqui que diz que meu povo tem que ser tirado da terra da promessa, dessa terra e voltar para a sua terra. Vamos, deixa eles ir. Não foi isso que Daniel fez. Daniel também não foi lá. Daniel foi para a beira daquele rio e ficou lá 21 dias orando. E quando ele dobrou os seus joelhos para orar, ele não chegou diante de Deus e disse assim: Senhor Deus, eu sou o teu profeta, tenho te servido honesta e corretamente nessa terra da Babilônia, nesse Egito, nesse mundo, eu tenho feito certo, mas o teu povo lá, eles pecaram, Senhor, perdoa o pecado deles. Não foi esta a oração de Daniel. Daniel se colocou de joelho e disse: Senhor Deus, ó grande Jeová, nós pecamos. Nós pecamos. A tua igreja pecou. É assim, irmão, que eu vejo que tem que ser a nossa oração. Deus, nós pecamos. Se a vitória do teu irmão, ela deixa você feliz, a derrota do teu irmão tem que deixar você triste. Eu estou com o meu dedo aqui doendo. Outro dia fincou um espinho de peixe aqui nesse dedo aqui. Vocês sabem, quem pesca, aquele mandi tem um ferrão muito doído. E está me doendo, e está me incomodando, e eu estou tomando meus remédios lá. Mas o que eu quero dizer para você com isso? Que não é só o dedo que sofre, irmão. Quando eu vou pegar qualquer coisa e bato, ai, que dói. E você sabe, você obriga a mão esquerda a trabalhar mais para proteger a mão direita por causa do dedo que está ali. Quando você vai pegar alguma coisa que você tem que pegar com esses dois dedos, você não pega já, você já obriga esse aqui a trabalhar no lugar desse daqui. Porque para deixar esse daqui descansando, para ele se recuperar. Irmão, se o teu irmão falhou, o problema não é dele, o problema é nosso, é meu. Quem sofre? É só o dedo? Claro que ele está sofrendo, se você bate, dói. Mas os outros têm que trabalhar dobrado por causa dele. Então, por favor, não seja a causa de alguém ter que trabalhar dobrado por causa de você. Seja alguém que ajuda alguém que está em problema a trabalhar, a ir adiante, a arrastar aquele fardo, aquela carga, a caminhar, a ir mais adiante, a andar um pouco mais. E como você vai fazer isso? Falando, criticando? Não, irmão. Vamos mudar a nossa maneira, vamos botar o joelho no chão e vamos orar. Eu não entendo, irmão. Meu irmão diz assim: quando você vê o teu irmão fazendo alguma coisa errada, você não fale nada, você esconda o que o irmão está fazendo errado. Eu não entendo isso. Honestamente, eu não consigo entender isso, como a Bruna disse para fazer. Como que eu vou ver o irmão fazendo alguma coisa errada e vou tentar esconder o que ele está fazendo errado? Eu não sei. Mas uma Bruna disse: vamos fazer. O que mais que uma Bruna diz? Dobra o teu joelho e ore por ele. Eu quero fazer assim, irmão. Eu quero que Deus me dê graça para que eu atue desta maneira. Faça você assim também. Não fale mal. Não diga nada. Morda a tua língua.
Se você tem que falar alguma coisa, vai lá no teu quarto sozinho, dobra o teu joelho e diz: Senhor meu Deus, eu não sei porque ele está cometendo, fez coisas erradas, mas eu quero chegar diante de Ti e me colocar por ele. Senhor, perdoa-lhe, ajuda-lhe, socorre-lhe, estende as Tuas mãos. E se nós agirmos, eu creio assim, se nós agirmos desta maneira, Deus nos enviará um reavivamento sobrenatural que nos tirará desta terra. Desculpe-me, eu não consegui chegar onde eu queria chegar, mas eu estou dizendo aquilo que está em meu coração. E eu creio que isso vai me ajudar, porque eu estou pregando não para vocês, eu estou pregando para mim. Vocês não pensam que eu sou uma boa pessoa. Nenhum de nós é boa pessoa. Todos os dias eu tenho que levantar, irmão, e pegar o velho Clenoir e botar embaixo dos pés e dizer: calma aí, cidadão. Nós somos cristãos e nós vamos servir a Deus durante este dia. Todos os dias, ao fim do entardecer, ao final da tarde, ao entardecer, ao dobrar meu joelho para orar, dizer: Senhor, perdoe as minhas iniquidades. Eu não sou melhor que você, irmão. Se você não se sente assim quando você chega no final do entardecer, você também deve ter alguma coisa errada contigo. A tua fé não está bem. Porque todos os dias você comete iniquidades. E aí como você pode apontar para o teu irmão e dizer: ah, sim, você pecou um pecado maior que eu. Existem níveis de pecado só na igreja católica. Lá o pecado venal, o pecado mortal, não sei como é que é lá. Mas se a Bíblia diz pecado no mínimo, pecou no máximo. É claro que há alguns pecados que ele tem repercussão moral. Há algumas coisas que nós fazemos que só você e Deus que sabe que você fez. Desculpe-me, vamos só mais um pouquinho, mais 5 minutos, são 9h20, 9h30, 10h30, 10h20, 10h30 eu quero encerrar. Então, eu quero só chegar aqui. Então, quando aquele Elimeleque viu que a coisa ficou azeda lá na igreja dele, na terra dele, que a seca veio, a presença de Deus não estava mais lá, ele pegou a sua mochilinha e foi embora. E por ele ir embora, foi morar na terra, voltou para a velha terra dos Amonitas, e os Amonitas, filhos de Amon, eram filhos de Ló com uma filha dele. Era um incesto que as filhas de Ló tinham cometido com seu pai, tinha nascido Amon. Que lugar para um cristão ir, né? Que lugar. Mas ele achou que não estava bom onde ele estava, que estava muito ruim lá. E ele preferiu ir para lá. Ele saiu da terra da promessa. Ele saiu do seu lugar. E a Bíblia diz que quando eles saíram, saiu Elimeleque, a Noemi, a sua esposa, que significa agradável, e os 2 filhos, Malom e Quilion. E que passaram alguns anos lá na terra dos Amonitas, e Elimeleque adoeceu e morreu. E ele foi sepultado aonde? Na terra dos Amonitas. Aonde é que haveria ressurreição? Na terra dos Amonitas ou na terra da promessa? Logo mais para frente, Quilion e Malom também morreram. E ficou só as mulheres. E aonde eles foram enterrados? Na terra dos Amonitas. Mas por que eles foram enterrados na terra dos Amonitas? Porque eles saíram da onde eles deveriam estar. Eles saíram da onde eles deveriam estar não porque o problema era deles. Não foi eles que causaram o problema. Eles saíram por causa do problema dos outros. Está vendo, irmão? Nós não podemos sair da presença de Deus por causa dos outros. Nós temos que resgatar os outros, chegar a Deus. Deus tenha misericórdia. Agora aqui, irmão, deixa eu só voltar um pouquinho e eu quero voltar só a José. Lembram-se, José foi aquele homem que foi para a terra do Egito. E quando ele estava lá, o seu pai desceu. E quando o seu pai Jacó desceu, ele disse: José, vem aqui. Bota a tua mão aqui na juntura aonde o anjo me tocou e me prometa uma coisa. Sim, meu pai, eu prometo. Quando eu morrer, José, quando eu morrer, você não me enterra nesta terra. Você me leva de volta e me enterra lá onde Abraão está enterrado. Sara,
e Isaac, os meus pais. Por que eu quero ser enterrado lá? Por que eu quero que você me enterre lá? Você sabe, José, por que eu quero que você me enterre lá? Porque Deus prometeu uma ressurreição naquela terra. José prometeu, sim, eu te levarei. Morreu Jacó, eles choraram e pegaram a caravana e levaram Jacó e enterraram lá na terra da promessa. Lá junto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Com Sara, com Rebeca, com Leia, enterrou lá. Quando José estava ficando velho, ele chamou seus irmãos e disse: meus irmãos, quando eu morrer, eu quero que vocês não enterrem os meus ossos aqui na terra do Egito. Quando Deus visitar vocês, eu sei que Ele vai visitar vocês, Ele vai tirar vocês dessa terra e vai levar para a terra da promessa. Levem os meus ossos juntos. Por que, José? Porque eu sei que haverá uma ressurreição na terra da promessa. E aí você olha a bela história da cruz. Aonde foi que Jesus foi crucificado? Lá naquele monte da caveira. E quando ele foi crucificado, quando ele morreu, ele foi ao sepulcro e ao terceiro dia, irmão, quando ao amanhecer do terceiro dia, a Bíblia diz que o sepulcro de Jesus foi aberto por aquele anjo que desceu do céu, abriu, ele ressuscitou, e a Bíblia diz que foram ressuscitados aqueles que estavam esperando a ressurreição, que haviam sido enterrados esperando a ressurreição. Agora deixa-me te perguntar, aonde está Malom, Quilom e Elimeleque? Por isso, irmão, não saia do teu lugar. Não saia da terra da promessa. Não saia desta mensagem. Não saia do teu banquinho aí. Não vá para lugar nenhum. Fique aí se está difícil, se está com um problema, se você está lutando contra o diabo, contra as dificuldades, não saia daí. Fica no teu lugarzinho, mantenha a tua posição, porque aí há lugar de ressurreição. Você está em um lugar de ressurreição. Você está em um lugar aonde um dia aquela trombeta soará e você será transformado. Não importando o que aconteça com A, B ou C, você receberá a tua transformação porque você ficou no teu lugar. Tempo de nós orarmos. É tempo de nós orarmos. E nós só vamos manter a nossa posição, irmão, se nós orarmos. Porque a oração, ela tira de nós toda raiz de amargura, todo ressentimento, toda dor, toda mágoa, ela tira de nós. E se nós não fizermos assim, desta maneira, com os poucos problemas que nós temos, Deus enviará mais problemas para que nós volte o nosso rosto para Ele. Por favor, vamos ficar em pé.